Elson, seja muito bem-vindo à IPCity e à nossa Startup Conference, Startup Society Conference. A gente está aqui já te vendo na tela grande e o palco é todo seu. Muito obrigada pela sua presença. Só dá um oi para a gente ter certeza que a gente te escuta. Bom, muitíssimo grato. Perfeito. Os próximos 20 minutos são seus. Estamos ouvindo bem? Ótimo. Bom, eu poderia tentar falar em inglês ou então em espanhol, mas já que existe a chance de falar em português, obviamente, por razões óbvias, eu me sinto mais confortável falando em português. Mas, então, eu queria, antes de mais nada, agradecer bastante pela oportunidade de trocar algumas ideias, algumas visões sobre o Programa Brasileiro de ZPEs, em que eu estou envolvido há mais de 3 décadas. Uma dúvida, estão me ouvindo bem agora? Ouvindo ótimo, tá perfeito aqui. Então, assim, as ZPEs, Zona de Processamento de Exportação, são um instrumento, eu diria, dos mais utilizados no mundo hoje para promover desenvolvimento. As ZPEs, na verdade, são um distrito industrial incentivado. Tem uma visão de que nós estamos falando. Nós pegamos uma área, delimitamos aquela área, e dentro daquela área, as empresas que estiverem localizadas ali dentro funcionam com incentivos, um pacote de incentivos tributários, cambiais, aduaneiros, regulatórios, e tudo isso está assegurado por um período de pelo menos 20 anos. É o único mecanismo que nós temos no Brasil hoje que fornece para as empresas esses benefícios todos, assegurados por um período de 20 anos. Ou seja, nós estamos assegurando estabilidade de regras, segurança jurídica para as empresas que estão localizadas nas ZPEs. No começo, essas empresas eram exclusivamente industriais, mas no começo, em 2021, nós mudamos a legislação, nós reformulamos a legislação e permitimos também que se estabelecesse lá serviços. Isso fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Por conta dessa janela que a gente abriu em 2021, hoje nós podemos implantar no Brasil os data centers, que são serviços. Hoje, nós temos algumas dezenas de grandes projetos de data centers no Brasil, e toda empresa ou grupo que pretende implantar um projeto desse, um mega projeto desse, a primeira preocupação que tem é no local onde eles pretendem se implantar, se existe disponibilidade de energia. A segunda pergunta é: existe alguma ZPE nesse local onde eu possa colocar lá dentro o meu projeto? E aí vem para a Braskem, que eu presido. Então, nós temos hoje contato direto com pelo menos uma dúzia de grandes projetos de data center no Brasil que pretendem se estabelecer dentro de ZPEs. Muito possivelmente, vocês já ouviram falar no que a gente chama aqui de Redata, que é um programa parecido também, que é direcionado para incentivos para o data center. De alguma forma, esse Redata também é um concorrente das ZPEs, serve para a minha finalidade e facilitar a implantação de data centers, mas as condições que a ZPE oferece são muito superiores às que o Redata proporciona. A gente pode, em algum momento, se houver interesse, desenvolver um pouco mais sobre isso. Um tema que o Hugo me pediu para explorar um pouco aqui é o seguinte: por que depois de 30 anos, aproximadamente, nós estamos tão lentos em implantação de ZPEs, Zona de Processamento de Exportação, aqui no Brasil? E
isso é tão mais preocupante, porque quando nós olhamos além das nossas fronteiras, a gente percebe que lá fora existe mais de 150 países, isso levantado pelas Nações Unidas, pela UNCTAD, que utilizam intensivamente esse mecanismo para promover o desenvolvimento. A China é o exemplo mais óbvio da importância e do impacto que esse mecanismo tem, ou teve e tem ainda, para a promoção do desenvolvimento. Nós, das EPEs, da associação, a gente tem acordos de parceria com os chineses, visitamos bastante aquele país da busca de parceiro para se implantar nas nossas EPEs. E uma coisa que nos chama atenção por óbvio é que a gente não precisa gastar tempo explicando para os chineses que as vantagens de se implantar numa EPE brasileira. Foi exatamente com esse mecanismo que ele gerou essa revolução fantástica nos últimos 30 a 40 anos. Então, a pergunta que se segue, logicamente, é por que estamos falando de um instrumento tão bom, tão eficaz para a promoção do desenvolvimento, por conceder incentivos tão importantes para os investimentos. E com um track record tão importante no mundo afora, quer dizer, tendo provado a eficiência em promover desenvolvimento em vários países lá fora, desde países de economia centralizada, tipo China, a parte do capitalismo liberal dos Estados Unidos, e nas países outros lá também. Então, independentemente de orientação política e nível de desenvolvimento dos países, todos eles utilizam com muita eficiência e muito entusiasmo esse mecanismo como promoção do desenvolvimento. Por que, então, o Brasil foi tão lento? Por que precisamos perder 30 anos, mais de 30 anos, para só agora nós estarmos com as primeiras EPEs instaladas e funcionando? Nós temos, por exemplo, no Ceará, uma EPE onde está instalada uma siderúrgica, que agora é da ArcelorMittal, que é um investimento de 5,4 bilhões de dólares. Temos hoje vários projetos grandes de data center, vários projetos grandes de siderurgia, de refinaria, no Brasil, todos utilizando esse tipo de investimento. Então, e a explicação para isso é muito simples. Nós, no Brasil, somos o país dos mais protecionistas do mundo. E o setor industrial brasileiro sempre viu as EPEs como o local que nós iríamos encher de empresas estrangeiras para importar equipamentos, matérias-primas, construção de tributos, iriam vender no mercado doméstico, também sem pagar tributos, e ao débito de quebrar todo mundo que estava fora dessas EPEs. E estudaram um pouco o assunto, porque, na verdade, nós asseguramos que tudo que a gente vender no mercado doméstico, nós vamos pagar todos os impostos rigorosamente como se fosse uma importação, ou seja, que vai haver concorrência, vai haver, mas nunca se poderá acusar de que foi uma concorrência desleal. Nós vamos estar concorrendo exatamente das mesmas condições. Então, foi essa a grande dificuldade que a gente teve ao longo dessas 3 décadas. Mas eu diria que hoje nós superamos isso. Nós fomos resilientes, nós avançamos com o projeto, nos aproximamos do Congresso Nacional, nos articulamos com os parlamentares, com os senadores, com deputados, nós melhoramos a legislação, nós aumentamos a base de discussão sobre esse problema. Hoje, existe uma massa crítica importante, entendendo que as EPEs são importantes. Praticamente todos os estados da federação encaram a implantação dessas EPEs como um instrumento extremamente importante para a promoção do desenvolvimento. E hoje, então, a gente poderia dizer que, de certa maneira, o gênio já saiu da garrafa, não tem como colocar de dentro da garrafa de novo. Então, hoje, nós estamos hoje com uma frente parlamentar do Congresso Nacional, de mais de 200 deputados, e estamos agora exatamente no processo de aperfeiçoamento maior ainda da nossa legislação, e estejam seguros de que ainda esse ano o Brasil vai ter uma legislação absolutamente em linha com o que outros países lá fora fazem para utilizar eficientemente o mecanismo do CPE. Muito para reduzir, para resumir e deixar um espaço para que, eventualmente, alguém tenha algum interesse em explorar algum ponto ou outro, a gente poderia sintetizar da seguinte forma. Hoje, qualquer tipo de investimento que se pretenda fazer no Brasil, especialmente projetos grandes que impliquem utilização
de aquisição de equipamentos caros, como são tipicamente os projetos de hidrogênio verde e de data center. Você pode reduzir tremendamente o CAPEX nesses projetos se fizer dentro de uma ZPE. Você reduz o custo disso tudo. Então, a sugestão é, se alguém tiver em mente desenvolver um projeto desse, a nossa sugestão é, pense, antes de mais nada, em ver onde existe uma ZPE, onde você possa implantar seus projetos, porque será certamente a melhor localização para um projeto de investimento no Brasil, seja ele industrial, seja ele de serviços. E exatamente por essa facilidade que nós temos agora, pela ampliação dos incentivos que nós criamos, contemplando os serviços, é que nós abrimos um espaço muito grande, definitivo, de ir até para a viabilização de projetos, como é o projeto hoje, em que nós estamos discutindo hoje aqui. Então, considere que a ZPE será um parceiro e abraço que eu presido, é a instituição que no Brasil está implantando, na verdade, esse programa, e podemos dar todo o suporte que houver necessidade para quem precisar, para viabilizar a implantação e a operação de seus projetos. Eu acho que com isso eu dou sobre o nosso projeto de ZPEs e o papel que esse projeto tem hoje e tende a ter cada vez mais para promover o desenvolvimento no Brasil, e eu fico à disposição dos senhores para aprofundar qualquer outro ponto que julguem é necessário que nós desenvolvamos aqui. E, mais uma vez, muitíssimo grato aos organizadores pela oportunidade que nos deu de falar um pouco do nosso programa e enfatizar esse ponto da importância que nós atribuímos a esse programa para o desenvolvimento do nosso país. Muitíssimo grato a todos vocês que nos ouviram e aos organizadores em particular. Muitíssimo grato. Elcio, eu estou cheio de perguntas aqui, mas vou abrir, então. Não sei o quanto você sabe, mas a gente está com um projeto do Floripa 10 para desenvolver uma ZPE aqui em Floripa, então eu estou cheia de perguntas. Se vocês me perguntarem, eu vou começar a disparar as minhas aqui, mas queria abrir para perguntas. Alguém quer começar? Então, lá vai eu, enquanto vocês pensam na pergunta de vocês. O que possibilita, né, o que você vê mudando, porque dos pontos, inclusive na cerimônia de abertura, a gente falou do que vem mudando recentemente nas ZPEs e de que parece que teve 12 novas ZPEs aprovadas o ano passado. Até tem que, né, ver se a gente tem esse dado certo. Eu imagino que vocês, como grupo, têm informações mais precisas, mas o que você está vendo nesses projetos que você falou, das 6, né, dos 6 principais projetos que vocês estão olhando, e o que tem mudado recentemente para viabilizar novas ZPEs e como que você está vendo esse futuro, né? Você falou que demorou muito esses últimos 30 anos, mas o que você enxerga, né, aí com a visão de muito próximo desses projetos, que vai ser os próximos 5 anos das EPS no Brasil, que estão sendo as principais mudanças que vão beneficiar o nosso país? Excelente. Na verdade, eu me sinto muito confortável em falar para uma audiência predominante formada por catarinenses, porque eu tenho 2 títulos de cidadão de Imbituba, em Santa Catarina, porque nós criamos uma ZP lá no começo dos 90, tem alguns problemas lá, mas eu diria que tem um potencial enorme de desenvolvimento daquela região ali do sul de Santa Catarina. Mais recentemente, nós estamos envolvidos de tentar desenvolver uma ZPE no Perini Business Park, transformar tudo aquilo numa ZPE e aumentar enormemente o potencial de desenvolvimento daquela região. Temos também uma posição de Guajara e Mirim, ali do lado, também estamos desenvolvendo um projeto ali. Eu diria que seguramente Santa Catarina vai se beneficiar muitíssimo desse tipo de mecanismo para promoção do desenvolvimento. E isso é uma coisa absolutamente segura. E o que eu falei um pouco aqui rapidamente
nós estamos empenhados hoje em melhorar. Quando a gente começou, na verdade, esse mecanismo lá em 88, pouca gente conhecia esse assunto no Brasil. Eu tinha sido consultor do Banco Mundial, conhecia essa coisa lá fora. Estudei essa coisa quando eu estava fazendo pós-doutorado em Chicago, então eu sabia que essa coisa era importante. Mas, quando a gente tentou colocar isso aqui no Sarney em 88, havia uma resistência muito grande, porque ninguém conhecia bem o assunto e tinha medo de dizer. Então, pela ameaça que julgavam que a gente ia introduzir aqui dentro. Mas a gente foi melhorando isso ao longo do tempo. E em 2021, a gente fez uma mudança fundamental, essa que eu falei há pouco. A gente introduziu serviços, estamos fazendo agora mais uma rodada de mudança, está vendo hoje no Congresso Nacional um projeto de lei do Redata que nós estamos aproveitando esse projeto de lei para introduzir uma emenda que vai consertar algumas coisas, aperfeiçoar algumas coisas importantes no mecanismo das EPS. E esse projeto que está em votação no Senado hoje, ele tem data para concluir, porque a gente vai ter que fazer tudo isso ainda nesse primeiro semestre. Muito provavelmente, até o final desse semestre, a gente terá feito mais uma rodada de aperfeiçoamento importante na legislação, que aí vai ficar realmente em linha com o resto do mundo. Aí nós estaremos realmente pesadamente no jogo pela atração internacional de investimentos, utilizando esse mecanismo que provou tão bem sucedido em vários cantos do mundo. Perguntas aqui. Temos uma pergunta só um pouquinho. Tudo bem, Elcio? Acho que a gente está falando, você mesmo falou que o Brasil está muito atrasado nessa questão de zonas econômicas de exportação, né? Tanto que o mundo hoje, inclusive, nem chama mais de zona de processamento e exportação, normalmente chama de zona econômica especial, né? E agora o mundo está começando a falar de zonas econômicas digitais. Seria um passo além focado para exportação de serviços, principalmente considerando a economia digital. Eu queria que você desse um pouco mais de contexto para a gente, o que você acha que falta para o Brasil ficar mais perto desses outros países e se preparar para entrar nessa nova onda de zonas focadas em serviço e exportação da economia digital como um todo. Esse ponto é central. Nós vamos ter, nos dias 12, 14 e agora de maio, na cidade do Panamá, o 12º Congresso da Organização Mundial de Zonas Francas. É um congresso que a gente faz. No passado a gente fez a China, eram os cantos do mundo. E o nosso grande tema hoje é exatamente a economia digital. É o que a gente chama de Free Trade Zone 4.0. Isso tem que estar presente em tudo que a gente fez daqui a pouco em termos de estímulos ao investimento, porque esse é o futuro. E com muitos desafios. E nós vamos ter, inclusive, mesas redondas lá para discutir esse tipo de coisa com os especialistas do mundo inteiro, da UNCTAD, sobretudo, e de especialistas na América Latina. Eu vou estar lá também. O Brasil é um case hoje, com respeito ao potencial que a gente tem. Coisa de uns 10 anos, mais ou menos, eu estava num congresso na Universidade do Novo México, e alguém viu lá que eu estava falando sobre aula, umas coisas lá, de coisa de acadêmico. E alguém viu lá que eu estava lá como presidente da Associação de Zonas Francas. Aí eu conheci alguma coisa e me perguntou, escuta, mas por que vocês tendo o potencial que vocês têm, vocês não utilizam tão intensivamente esse tipo de mecanismo? Eu expliquei por que essa questão. Eu falei para vocês da resistência, que uma economia super protecionista, tem o temor da concorrência, aquele tipo de coisa. E, no final, o camarada simplesmente falou, entre sincero. Quer dizer, o pessoal acha que uma coisa não explicável, uma loucura o Brasil não utilizar adequadamente, intensivamente esse mecanismo. Porque, veja só, a gente tem, os economistas assim, que se focam muito na questão de desenvolvimento, estratégias voltadas para o mercado doméstico só, tipo a América Latina, o pessoal da CEPAL, que tinha lá no Chile, e o pessoal dos economistas americanos, sobretudo do Harvard, MIT, Chicago, que tem uma visão muito liberal. Tem que baixar a saliva para ter uma economia mais competitiva, com concorrência, porque o empresário que não vai ser nunca eficiente para concorrer mundialmente no mercado externo, apenas porque o governo pediu, olha, seja, por favor, eficiente para concorrer
lá fora, ele só vai ser eficiente se for tangido pela concorrência. Então, é essencial. Os liberais acham que tem que baixar a tarifa para deixar a concorrência interna para forçar uma maior eficiência doméstica. As EPEs são um meio termo para isso. Isso, daqui a pouco, deu tanto certo lá na Ásia, porque ela consegue dar os estímulos que as economias precisam para ser mais eficientes, sem colocar em xeque a segurança dos seus mercados domésticos. Certamente esse é um tema que valeria a pena a gente poderia explorar com muito mais tempo, obviamente. Mas eu queria só reforçar essa visão de que o teu ponto levantado, a economia digital, os países hoje, Malásia, sobretudo, China, Índia, estão muito além disso aí. O Brasil vai ter que seguir esse caminho, e um caminho para isso, o mais seguro será precisamente as EPEs. E o sistema EPE no Brasil certamente vai dar uma contribuição importantíssima para acelerar a entrada do Brasil nessa economia digital. A gente tem uma pergunta, falou aqui, só para saber qual o congresso que você falou, se você puder explicar, falar o nome do congresso do Panamá. Vai ser na cidade no site da associação tem isso lá. No site da associação, a gente manda depois para os participantes. Então, tem uma última pergunta. Mas é um congresso da organização Free Trade Organization, que fica nos Emirados Árabes. A nossa sede é lá. E esse é um congresso. O ano passado, quando a gente fez isso em Hainan, na China, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas diferença tudo muito grande, né? Um auditório estupidamente grande, mais de 100 países representados. É impressionante a gente ver a dimensão que o movimento mundial tem de zonas francas, zonas econômicas especiais. A China introduziu essa denominação de zonas econômicas especiais e se transformou num genérico. Hoje não se fala mais. A verdade se fala hoje mais lá fora, ZPEs, Zona de Processo de Exportação, porque não é mais para a indústria, nem só indústria, para a exportação. É um mecanismo geral, serve para qualquer tipo de investimento. Tem ZPE no Oriente Médio, lá na Coreia, a gente coloca universidades dentro de ZPEs, a gente coloca hospitais dentro de ZPEs. Não é mais uma siderúrgica, uma refinaria. Hoje, qualquer tipo de investimento pode utilizar esse mecanismo das empresas para estimular a sua implantação e o seu desenvolvimento e sua operação. Então, esse é um mecanismo absolutamente ecumênico, serve para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de país. E com absoluta segurança de regras e compatível com os ordenamentos jurídicos dos países em que se instalam. Quer dizer, não é uma coisa estranha. Temos sempre o cuidado de compatibilizar os nossos mecanismos de zonas francas com o ordenamento jurídico dos países que nós nos encontramos. Elson, eu tenho uma dúvida bem pontual. Primeiramente, meu nome é Lourenço, em relação ao funcionamento dos data centers nas EPS, por exemplo. O principal insumo do data center seria justamente o custo energético dele. Esse custo energético sofreria isenção de impostos, etc., porque o problema, pelo menos na minha perspectiva do Brasil, é que a energia é muito barata, porém os impostos fazem com que ela fique muito cara. Então, eu tenho mais essa dúvida, porque, enfim, eu acredito que com a CPS você consegue ter uma otimização do CAPEX em relação a geradores, a GPUs, etc. Então, basicamente, esse seria meu dúvida. Eu tenho que eu não entendi bem. A pergunta é qual é o benefício fiscal das EPS para os data centers em relação à energia? Porque o Brasil, teoricamente, teria uma energia barata, mas por causa dos impostos ela não fica tão barata. Então, a dúvida mais pontual sobre qual o benefício das EPS para você colocar um data center nessa parte mais energética, ou quais são os outros benefícios? Ok. O data center tem dois insumos importantes, é água e energia. O data center não precisa de cimento, não precisa de ferro, precisa de energia
precisa de água. Então, esses insumos, quando adquiridos por aquela empresa que está localizada dentro das EPEs, esses insumos de energia e de água, eles são adquiridos no mercado doméstico com suspensão dos tributos. Suspensão dos tributos. Vocês não pagam os tributos. Quais são os tributos que incidem sobre esse produto? É o ICMS do Estado e os dois tributos federais que incidem são PIS e COFINS. Então, esses tributos são suspensos. Na verdade, os federais são suspensos quando você adquire aqueles insumos. O ICMS é isenção mesmo. Então, o que significa dizer, de toda maneira, é que a empresa que está dentro da CPE não paga esses impostos. Então, com isso, no caso de data center, tem dois tipos de serviço lá dentro. Tem uma empresa que faz o que chama de colocation. Uma empresa prepara as instalações, fornece água, fornece energia, resfriamento, onde se instala as empresas dos Big Techs, vão colocar lá os seus computadores, os seus servidores. E essas exportam. Então, você tem dois tipos de serviços dentro das EPE. Quando você adquire os insumos para essa empresa que faz a colocation e fornece para a empresa que às vezes exporta, faz armazenamento, faz nuvem, essas coisas tudo lá fora. Então, esses dois tipos de atividades são instaladas dentro das EPE e podem fazer isso agora por conta dos serviços que a gente introduziu lá em 2021. E nos dois casos, quando você utiliza energia e quando você utiliza água, você tem os benefícios da lei. As empresas que estão dentro das empresas, elas têm suspensão de todos os tributos federais. E quando a gente fala tributos federais, estamos falando do imposto de importação, da adição de frete, da aprovação do Marinho Mercante, do PIS e PASEP, e estamos falando de IPI. Eu sou de toda a Receita também. Tá? Obrigado a conhecer um pouco esses detalhes aí também. Então, esses tributos são suspensos. Suspenso quer dizer que você não paga, mas está devendo. O imposto é exigido. Você só vai pagar dependendo de onde você vai mandar o produto da utilização daqueles incentivos. Se você exportar, então não paga imposto. Exportação não paga imposto. Então significa que a empresa não pagou nada de imposto quando entrou e não paga nada quando saiu. Então vive num vácuo de impostos. E no caso do ICMS, que é o imposto estadual, é isento mesmo. Toda coisa que você manda para dentro de uma CPE está isento e quando sai também está isento. Ou seja, se é uma forma de você caracterizar bem o funcionamento de uma empresa dentro de uma CPE, é que ela está funcionando num vácuo tributário. Então, né, o sonho nosso aqui de Floripa, já fica o convite, Helson, de vir aqui. A gente vai fazer você ganhar uns prêmios não só de Ibituba, mas de Floripa também. Muito obrigada pela sua participação. A gente vai agora dar continuidade, mais uma salva de palmas, não só por hoje, mas pela tua contribuição, eu acho, pelo país, né, e por ter liderado isso por tantas décadas aqui, para a gente chegar aqui hoje e poder sonhar em talvez fazer isso ainda mais. Muito obrigado.